Você sabia que ele tem quase 200 anos, veio antes do carro a combustível e surge como solução, mas já foram várias tentativas? Não! E será que ele é tão antipoluente assim? E a fabricação, quanto custa? Você sabia? Não! Então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem na história e no conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento. Pois é, um carro a combustível ele tem uma eficiência só de 30%. Quer dizer que 70% do que você bota 1 litro de gasolina, por exemplo, você perde no atrito, no calor e uma série de coisas. Os carros elétricos são muito melhores, eles têm uma eficiência de 93%. Então, a gente está falando de um carro de combustível que a gente usa hoje, um combustível que está fazendo falta no mundo inteiro e cada vez será mais difícil. O carro elétrico é muito uma solução. Mas será que a gente está preparado para ele? Vamos dar uma olhadinha como é que está acontecendo isso no mundo nesse momento. O mercado dos carros elétricos tem mudado o cenário dos automóveis no mundo. Segundo o site Inside EVs, mais de 9 milhões de carros elétricos foram vendidos somente no 2023, no mundo. 5 milhões e 100 mil acabaram na China, com a participação do mercado de 57%. O gigante asiático é de longe o maior mercado de carros elétricos do mundo. A Europa vem em segundo lugar, com cerca de 2 milhões de EVs. E os Estados Unidos o terceiro com cerca de 1 milhão e 200 mil unidades. É importante ressaltar que o mercado estadunidense é o que mais vem crescendo nessa modalidade. 10 empresas são responsáveis por mais de 80% dos carros elétricos vendidos em todo o mundo. A Tesla, a BYD e o grupo Volkswagen já são responsáveis por quase metade, 46% de todos os novos emplacamentos. Ano passado, a Tesla foi o número 1 em vendas de veículos com 1 milhão e 800 mil veículos. A BYD em segundo com 1 milhão e 600 e obteve um crescimento de 73%, e o grupo Volkswagen, pela primeira vez, aparece com 770 mil unidades e um crescimento de 35%. Para 2024, se esperam vendas globais em cerca de 11 milhões de carros elétricos, o que corresponde a um aumento de 20%. Entretanto, no ano anterior, 2023, o aumento fora de 29%. Apesar dos números de venda estarem aumentando, as dificuldades de carregamento e a espera por carros que sejam mais baratos têm feito consumidores no mundo todo aguardarem por veículos mais baratos. Para isso ocorrer, são necessários uma fabricação em escala global muito maior, com novas tecnologias, especialmente na questão do carregamento mais rápido e maior autonomia. Hoje você precisa instalar um sistema na sua rede elétrica para carregar o seu carro e, dependendo do veículo e da bateria, pode levar até 12 horas. Outra coisa que precisa melhorar muito, principalmente, é o serviço. Então, por exemplo, hoje já em São Paulo, a gente vê que existe guincho especialmente para carregar carros elétricos. Mas por quê? As rodas não podem se movimentar do carro elétrico, porque pode causar danos à própria bateria. Então eles têm os carrinhos que colocam, como se fosse um carrinho de 4 rodinhas em cada roda, de maneira que possa se puxar o veículo sem mexer esta roda. Se a mesma for mexida, ela pode gerar problemas na bateria. Bom, mas a pergunta que fica, será que temos mão de obra especializada em todo o país, fora das concessionárias para a manutenção desses veículos? O governo de São Paulo recentemente instaurou uma normativa de consulta do Corpo de Bombeiros, onde carros elétricos para serem carregados terão que ficar isolados 10 metros, ou seja, 5 metros para cada lado do veículo, lateralmente. Inclusive, em alguns casos, para paredes contra fogo. Isso poderá ser estendido para todo o Brasil. Imagine um condomínio onde uma área dessas que ainda precisa ter acesso livre ao veículo. Então essas pessoas terão que carregar em postos de carregamento, não em casa, como se prevê para muita gente. Na Califórnia, por exemplo, foi solicitado para que os carros elétricos não substituam os carros a combustão muito rápido, porque não há energia elétrica para todos eles ao mesmo tempo hoje. A Hertz, a maior locadora de carros do mundo, está vendendo 20 mil carros elétricos, um terço da sua frota. Segundo o Inside EVs, o motivo citado são os altos custos de reparo dos Teslas, o valor do seguro, o reparo mais caro e demorado e o valor residual reduzido na comparação com o resto de seus veículos, principalmente na hora de trocar e vendê-los, com razões pelas quais suas operações de aluguel de veículos elétricos não estão indo tão bem. Isso também porque esses carros não são usados para viagens, só para andar na cidade, o que diminui a lucratividade deles também. As montadoras, no quesito construção de carros, possuem uma conta.
1 para 6 para 90, ou seja, os recursos que você gasta para produzir um carro elétrico dá para construir 6 chamados veículos híbridos plug-ins, ou seja, a combinação do motor de combustão com o motor elétrico, para se ter mais eficiência, e 90 veículos híbridos. Será que compensa realmente, sem falar que depois de uso desses carros, como será o descarte destas baterias? O governo brasileiro, por exemplo, para ajudar os carros elétricos a ficarem melhores no mercado brasileiro, simplesmente começou a taxá-los. Então, a partir de 2026, se você importar um carro elétrico, ele vai custar 35%. Claro, quando você entra em um carro elétrico, é nítido o salto tecnológico que se dá. Você se sente como se tivesse há 100 anos, porque aquilo é tudo altamente tecnológico, tudo bem feitinho, tudo tranquilo, não faz barulho. Você pisa no acelerador, o carro vai na hora, ele não tem problema de dispersão de energia, é outro mundo. Só que, infelizmente, nós ainda não chegamos no quesito de comparação. Segundo o engenheiro Carlos Tavares, um renomado especialista na área de veículos e chefão da Stellantis, um grupo automotivo franco-italiano-americano multinacional, os veículos elétricos ainda custam em torno de 40% mais caro que os modelos convencionais. Só depois de uma equalização desses preços é que se terão grandes volumes de vendas. Na Alemanha e na França, por exemplo, quando foi cortado os subsídios de 7.500 euros, as vendas simplesmente desapareceram. No Brasil tem muita gente encantada com o carro elétrico, realmente é como se você entrasse na era do futuro. Mas será que a gente está preparado? A gente tem postos para recarregar esses veículos? E será que essa questão do incêndio, por exemplo, vários carros em lugares do mundo, quando incendiaram, voltaram a pegar fogo? O correto é mesmo, um gancho que se entra por baixo dentro da seção de bateria e se inunda aquilo. Será que algum bombeiro no Brasil tem isso? Pois é. Mas, como eu disse, o carro elétrico é uma coisa muito antiga. Vamos dar uma olhadinha na história do carro elétrico, o que ele pode oferecer. Vamos dar uma olhadinha. Os primeiros carros elétricos começaram com o desenvolvimento do motor elétrico, ou seja, o motor elétrico transforma energia elétrica em energia de movimento, como nos utensílios domésticos, abatedeiro, liquidificador e outros. Diversos inventores em vários países faziam experiências nessa área. Em 1828, na Hungria, foi desenvolvido um motor elétrico pelo padre médico Anius Jedlik. Ele também acoplou em uma miniatura de carro. Em 1835, os também modelos experimentais estadunidenses de Thomas Davenport, que fez o primeiro motor elétrico de corrente direta, e o professor holandês Sibrandus Straylight, passou o escocês Robert Anderson, que ficou conhecido como um dos pais do carro elétrico, pois entre os anos de 1832 e 1839 desenvolveu o protótipo de um modelo semelhante aos carros tradicionais, alimentado por células elétricas. Não eram carros viáveis porque tinham que substituir novas baterias. Elas não eram recarregáveis até então. Quando terminava a energia, as baterias recarregáveis só foram inventadas por volta de 1859 por Gaston Planté e eram de chumbo ácido. O primeiro carro a sair na rua com motorista foi inventado por Gustave Trouveau em 1881, exibido numa feira que saiu às ruas. Como podemos ver, não é muito estável, com essas rodas bem diferentes, mas para a época foi uma evolução, né? Muitos inventores em diversos países criaram seus carros elétricos, entre eles Thomas Edison, com o seu Edison Baker, daí por volta de 1895. E o primeiro carro Porsche, em 1898. Para quem não sabe, foi o Porsche P1, com 3 cavalos, e ele andava em Viena, na Áustria. Esse carro foi encomendado por Lorner das carrocerias, famoso, né? Ao Ferdinand Porsche, que fez seu primeiro carro, um carro elétrico. Ao contrário do que se diz que for o 356 a combustão, não. O primeiro carro dele foi em 1898, um carro elétrico. Vejam bem, mais de 100 anos depois a Porsche lança os seus carros elétricos, né? Bom, o primeiro carro híbrido também apareceu na Feira de Paris em 1901 e adivinha, foi inventado por Ferdinand Porsche. Tinha 2 motores elétricos acoplados às rodas e era carregado por um motor a combustão. Podia rodar 40 km só com as baterias ou depois de carregados até 160 km. Parecido com a autonomia que muitos carros têm hoje em dia, veja bem, mais de 100 anos, né? Em 1899, Yamaha, contente com um veículo elétrico parecido com um foguete, quebrou o recorde mundial de velocidade, atingindo 100 km por hora.
As grandes companhias petrolíferas unidas e com seu forte marketing e sua praticidade de combustível e outras coisas foram dominando o mercado e as baterias ficaram para trás. Quando Ford iniciou a linha de produção em 1903 e a indústria começou a vender muitos carros expressivamente, os elétricos foram deixados de lado. E os elétricos foram ficando específicos, como para carregar leite, por exemplo, ambulâncias, carregar mercadorias e outras coisas. A ignição, que foi inventada a partir de 1912, ajudou muito esses veículos. Os carros elétricos no início do século XX ainda eram de preferência das mulheres, porque não trepidavam tanto e não faziam tanto barulho. Por volta de 1930, 30% da frota dos Estados Unidos era de carros elétricos. Mas a maioria ainda também eram táxis, caminhões e outros utilitários também. A partir de 1930 encerra então a primeira onda dos carros elétricos. A segunda onda veio com preocupação nas grandes cidades devido à poluição, fumaça gerada. Imagina milhares de carros dentro daquelas cidades, todo mundo poluindo ao mesmo tempo, sendo que esses carros não tinham uma eficiência muito boa. Por volta dos anos 60 voltaram os modelos de carros elétricos, surgiram novos protótipos como o Electrovar da GM e o Ford Comuta. Em 1973, com a crise mundial do petróleo e o barril lá nas alturas, o mundo se viu com a dependência dessa forma de energia. Surgem então carros e pequenas fábricas com a que produziu em torno de 5 mil veículos. Essa era a Sebring, que construiu o City Car em 1971. Nos anos 80 começam as pesquisas e melhoram as baterias. Surge a bateria de lítio. Já em 1990, na Califórnia, nos Estados Unidos, uma lei, Zero Emission Vehicle Program, então Programa de Emissão Zero, trouxe novas tentativas, e aí surge o RAV4 da Toyota, a S10 da GM e a Ford Ranger, que já tinham um bom desempenho. Hein? O grande destaque foi o EV1 da GM, lançado em 1996. Foi o primeiro carro construído em massa para o público, mas em 1999 esse mesmo veículo simplesmente parou toda a produção, ele foi descontinuado, com motores recolhidos e destruídos, principalmente os carros, né? Ou seja, o lobby falou mais alto, como sempre. Em 2004, então, surge a Tesla Motors, mas só em 2008, Elon Musk assume e é lançado o Tesla Roadster. O carro podia andar 350 km com um único carregamento das suas baterias. Nessa época, a Jack Motors e a BYD já lançavam carros elétricos. Daqui para cá, começaram, então, os carros elétricos que a gente começa a ver hoje. Especialmente de 2020 para cá, o crescimento tem sido muito grande. E no Brasil? O primeiro carro elétrico fabricado no Brasil foi desenvolvido pelo inventor Maurício Lorenzini. Ele construiu o carro em sua oficina na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, em 1965. Chegou a ser chamado de o carro do futuro, porém, nunca saiu do estágio de protótipo e foi montado num chassi do Jeep Willys. Chegava a 70 km/h. O engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel produziu em série o primeiro elétrico do Brasil, o Itaipu E400, em 1981. Depois fez uma série de veículos Gurgel, né? Apesar da eficiência e baixo custo, não houve interesse do mercado nesse tipo de veículo. No Brasil, ressalto o modelo Pompeu, por exemplo, de 2004, um triciclo com excelente designer, e modelo autônomo Ecotec 4, lançado em 2020. Há outros veículos também elétricos, que em pequenas fábricas, em fábricas de fundo de quintal, como a gente chama, mas que continuam vendendo e continuam fazendo o seu lobby por dentro do Brasil. Pois é, tem muita coisa sobre o carro elétrico. A gente fez um pequeno resumo, mas a pergunta é, se você tivesse 130 mil reais hoje, você compraria um carro elétrico? E se daqui a um tempo você fosse o segundo comprador ou terceiro, aquele que vai ter que trocar as baterias, você investiria? Agora, se você investir, por exemplo, um BYD Plus aí e tal, de em torno de 230 a 300 mil reais, realmente você vai ter uma eficiência muito melhor, maravilhoso. Mas eu te pergunto, e depois a revenda? Porque a gente, quando fala de custo, a manutenção dele é um terço do custo, mas e o seguro? E se você estiver no interior, se tiver que ir para uma oficina, as reclamações das nossas empresas aqui são muito grandes, principalmente porque você não tem postos de atendimento em todos os lugares. E a pergunta que fica, você compraria um carro elétrico? Sim, não? Deixa um comentário aí embaixo para nós, deixa um like, beijo no coração e até o próximo programa. A gente se vê lá. Como diz o nosso amigo Presuntinho, por hoje é só, pessoal.